Olá pessoal, hoje falaremos sobre o Bento XVI, sobre o Papa Francisco e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Abusos. Ratzinger. Vergonha, dor e sincero pedido de perdão. Em uma carta aos fiéis em Munique, na Alemanha, o Papa Emérito fala sobre os abusos clericais, recorrendo às palavras mea maxima culpa, repetidas na missa. Nós mesmos somos arrastados para esta grande culpa, quando não a enfrentamos com a decisão e responsabilidades necessárias. O Papa Emérito Bento XVI intervém direta e pessoalmente por ter uma palavra a dizer acerca do relatório sobre abusos na Arquidiocese de Munique e Freising, sul da Alemanha, onde foi arcebispo por menos de 5 anos. Ele o fez em um texto com sabor penitencial, contendo sua confissão pessoal e um olhar de fé sobre a grandíssima culpa dos abusos e dos acobertamentos. Na primeira parte da carta, Ratzinger agradece àqueles que colaboraram com ele na visualização do material documental e na preparação das respostas enviadas à comissão. Como já havia feito dias atrás, ele pede desculpas novamente pelo erro, absolutamente não intencional, de sua presença na reunião de 15 de janeiro de 1980, durante a qual foi decidido acolher na arquidiocese um padre que precisava de tratamento. Ele também diz estar particularmente grato pela confiança, apoio e orações que o Papa Francisco expressou para mim pessoalmente. Na segunda parte da missiva, o emérito se diz impressionado com o fato de que todos os dias a Igreja coloca no centro de cada celebração da missa a confissão de nossa culpa e o pedido de perdão. Rezamos publicamente ao Deus vivo para perdoar a nossa culpa, nossa grande e grandíssima culpa. É claro, continua Bento XVI, que a palavra grandíssima não se refere da mesma maneira a cada dia singularmente considerado. Mas a cada dia me pergunto se também hoje não devo falar grandíssima culpa. E me diz de forma consoladora que por meio que seja minha culpa hoje, o Senhor, e me diz de forma consoladora que por maior que seja minha culpa hoje, o Senhor me perdoa, se com sinceridade me deixo ser escrutado por Ele e estou verdadeiramente disposto a mudar a mim mesmo. Joseph Ratzinger recorda, em seguida, suas conversas cara a cara com as vítimas de abusos cometidos por clérigos. Em todos os meus encontros, sobretudo durante minhas muitas viagens apostólicas, com vítimas de abuso por parte de padres, olhei nos olhos as consequências de uma grandíssima culpa e aprendi a entender que nós mesmos somos arrastados para esta grande culpa quando a negligenciamos ou quando não a enfrentamos com a decisão e responsabilidade necessárias, como muitas vezes tem acontecido e acontece. Como naqueles encontros, afirmou o Papa Emérito, mais uma vez só posso expressar a todas as vítimas de abuso minha profunda vergonha, minha grande dor e meu sincero pedido de perdão. Tive grandes responsabilidades na Igreja Católica. Tanto maior é minha dor pelos abusos e erros que ocorreram durante o tempo do meu mandato nos respectivos lugares. Cada caso de abuso é terrível e irreparável. Para as vítimas de abusos, vai minha mais profunda compaixão e lamento cada caso. Em seguida, Bento XVI diz que compreende cada vez mais a aversão e o medo que Cristo experimentou no Monte das Oliveiras, quando viu todas as coisas terríveis que teria que superar interiormente. O fato de que naquele momento os discípulos estavam dormindo, infelizmente representa a situação que também hoje ocorre novamente, pela qual também me sinto interpelado. E por isso, só posso rezar ao Senhor e a todos os anjos e santos, e a vós, queridos irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Ratzinger conclui sua carta com estas palavras: muito em breve me encontrarei perante o juiz supremo da minha vida. Embora eu possa ter muitos motivos de temor e medo quando olho para trás em minha longa vida, sinto-me, em todo caso, com um ânimo alegre, porque confio firmemente que o Senhor não é apenas o juiz justo, mas ao mesmo tempo o amigo e irmão que já sofreu, ele mesmo, minhas insuficiências, e é, portanto, como juiz, ao mesmo tempo, meu defensor. Em vista da hora do julgamento, a graça de ser cristão torna-se clara para mim. Ser cristão me dá o conhecimento, mais que isso, a amizade com o juiz da minha vida, e me permite atravessar a porta escura da morte com confiança. Junto com a carta de Bento XVI, também foi publicado um pequeno anexo de 3 páginas, redigido pelos 4 especialistas em direito Stefan Muck, Helmut Spree
Stefan Korta e Karsten Brenneck, que já tinham sido envolvidos na elaboração das 82 páginas de respostas às perguntas da comissão. Essas respostas, que foram anexadas ao relatório sobre abusos em Munique, suscitaram polêmicas e continham um erro de transcrição que levou à afirmação de que o arcebispo Ratzinger estava ausente da reunião na qual foi decidido aceitar um padre envolvido em abusos. Em suas novas respostas, os especialistas em direito reiteram que o cardeal Ratzinger, ao receber o padre que deveria ser tratado em Munique, não estava ciente de que o mesmo fosse um autor de abusos. Na reunião de janeiro de 1980, não foi mencionado por que ele deveria ser tratado, nem foi decidido empregá-lo no trabalho pastoral. Os documentos confirmam o que Ratzinger tinha afirmado. O motivo do erro relativo à presença inicialmente negada de Ratzinger é em seguida explicado em detalhes. Somente o professor Mulk foi autorizado a ver a versão eletrônica das atas, sem ser concedida a possibilidade de salvar, imprimir ou fotocopiar documentos. Na fase subsequente do processamento, o Dr. Korta cometeu inadvertidamente um erro de transcrição, considerando que Ratzinger estava ausente em 15 de janeiro de 1980. Este erro de transcrição não pode, portanto, ser imputado ao Bento XVI como uma falsa deposição consciente ou mentira. A propósito, já em 2010, vários artigos de imprensa nunca negados falavam da presença de Ratzinger naquela reunião, e o próprio Papa Emérito, na biografia escrita por Peter Sewald e publicada em 2020, afirma ter estado presente. Os especialistas afirmam que em nenhum dos casos analisados pelo relatório Joseph Ratzinger teve conhecimento de qualquer abuso cometido ou suspeito de ter sido cometido por padres. A documentação não fornece nenhuma prova em contrário, e de fato, em resposta a perguntas específicas sobre este ponto durante a coletiva de imprensa, os mesmos advogados que redigiram o relatório declararam que presumiam com probabilidade que Ratzinger sabia, mas sem que esta alegação fosse corroborada por testemunhos ou documentos. Por fim, os especialistas negam que as respostas que elaboraram em nome do Papa Emérito tenham minimizado a gravidade do comportamento exibicionista de um padre. Na memória, Bento XVI não minimizou o comportamento exibicionista, mas o condenou expressamente. A frase usada como suposta evidência da minimização do exibicionismo é retirada do contexto. Em sua resposta, Bento XVI disse que os abusos, incluindo o exibicionismo, são terríveis, pecaminosos, moralmente repreensíveis e irreparáveis. Na avaliação do direito canônico, se quis unicamente afirmar que, de acordo com o direito então em vigor, no juízo dos conselheiros do direito canônico, o exibicionismo não era um delito de direito canônico, porque a norma penal pertinente não incluía comportamentos desse tipo no caso em questão. O anexo assinado pelos 4 consultores especialistas em direito, por cujo trabalho o Papa Emérito assumiu a responsabilidade, contribuiu, assim, para esclarecer o que saiu da mente e do coração de Ratzinger e o que é o resultado da pesquisa de seus consultores. O Papa Bento XVI reitera que não tinha conhecimento dos abusos cometidos pelos padres durante seu breve episcopado, mas com palavras humildes e profundamente cristãs, ele pede perdão pela grandíssima culpa dos abusos e pelos erros e subestimação que ocorreram durante seu mandato. O que você achou das palavras do Papa Bento XVI? Deixe nos comentários a sua opinião. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. O Papa. O tráfico de pessoas é violência. Uma ferida profunda. Foi divulgada nesta terça-feira a mensagem de vídeo do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas, promovido pela União Internacional das Superioras Gerais e pela União dos Superiores Gerais. O Papa agradece ao grupo Talitha Kum, que coordena a iniciativa em colaboração com muitas organizações locais e internacionais. A força do cuidado, mulheres, economia e tráfico de seres humanos é o tema deste ano, que nos convida a considerar a condição de mulheres e meninas submetidas a várias formas de exploração, inclusive por meio de casamentos forçados, escravidão doméstica e no trabalho. Milhares de mulheres e meninas que são traficadas todos os anos denunciam as consequências dramáticas dos modelos relacionais baseados na discriminação e submissão, ressalta o Papa na videomensagem. Os homens também são chamados a dizer não a toda violência. Segundo Francisco, a organização das sociedades em todo o mundo ainda está longe de refletir claramente o fato de que as mulheres têm a mesma dignidade e direitos dos homens. Infelizmente, nota-se que duplamente pobres são as mulheres que padecem situações de exclusão, maus tratos e violência, porque frequentemente têm menores possibilidades de defender os seus direitos. Através da exploração doméstica e do corpo, o tráfico de pessoas coloca mulheres e meninas na condição subordinada de prestar serviços domésticos e de corpo,
provedores de cuidados e doadores de prazer, que repropõem um padrão de relações marcadas pelo poder do gênero masculino sobre o feminino. O tráfico de pessoas é violência. A violência sofrida por toda mulher e menina é uma ferida aberta no corpo de Cristo, no corpo de toda a humanidade. É uma ferida profunda que diz respeito também a cada um de nós, sublinha ainda o Papa Francisco. Há muitas mulheres que têm a coragem de se rebelar contra a violência. Nós, homens, também somos chamados a fazê-lo, a dizer não a toda a violência, inclusive contra mulheres e meninas. Juntos, podemos e devemos lutar para que os direitos humanos se expressem de forma específica, no respeito à diversidade e no reconhecimento da dignidade de cada pessoa, tendo no coração de forma particular aqueles que são prejudicados em seus direitos fundamentais. Santa Barrita nos mostra o caminho para a transformação. Francisco recorda Santa Josefina Barrita, que nos mostra o caminho para a transformação. A sua vida nos diz que a mudança é possível quando nos deixamos transformar pelo cuidado que Deus tem por cada um de nós. É o cuidado da misericórdia, é o cuidado do amor, que nos transforma profundamente e nos torna capazes de acolher os outros como irmãos e irmãs. Segundo o Papa, reconhecer a dignidade de cada pessoa é o primeiro ato de cuidado. Reconhecer a dignidade e cuidar faz bem a todos, a quem dá e a quem recebe, porque não é uma ação unidirecional, mas gera reciprocidade. Deus cuidou de Josefina Barrita, a acompanhou no processo de cura das feridas causadas pela escravidão, a ponto de tornar seu coração, sua mente e suas entranhas capazes de reconciliação, liberdade e ternura, acolhimento e escuta. Francisco encoraja toda mulher e toda menina que se compromete com a transformação e o cuidado na escola, na família e na sociedade. Encorajo cada homem e cada menino a não ficar de fora desse processo de transformação, lembrando o exemplo do bom samaritano, um homem que não teve vergonha de se inclinar sobre seu irmão e cuidar dele. Cuidar é a ação de Deus na história. Cuidar é a ação de Deus na história, na nossa história pessoal e na história comunitária. Deus cuidou e cuida de nós o tempo todo. Cuidar, juntos, homens e mulheres, é o apelo deste Dia Mundial de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas. Juntos, podemos fazer crescer uma economia do cuidado e combater com todas as forças toda forma de exploração do tráfico de pessoas. O Papa incentiva a todos a avançar na luta contra o tráfico de pessoas e toda forma de escravidão e exploração. Convido todos a manter viva a indignação, disse ele, e todos os dias encontrar forças para se comprometer com determinação nesta frente. Não tenham medo diante da arrogância e da violência. Não se rendam à corrupção do dinheiro e do poder. Deixem um amém nos comentários. Compartilhe esse vídeo com a sua família. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.